Ainda no estudo dos cortes, eu queria mencionar um item aqui que é muito importante, achei que ficou faltando nas explicações iniciais. Quando eu inicio um corte, primeira coisa, eu posso colocar um deslocamento aqui em relação ao ponto que eu estou clicando. Tá? Isso é meio óbvio, mas eu vou mencionar aqui, por exemplo, 1 metro. Quando eu marco um ponto, olha lá, o corte ele é desenhado a 1 metro afastado em relação ao ponto que eu estou marcando. Isso é apenas um detalhe a mais aqui na barra de opções. O corte, ele pode ser esse corte propriamente dito, que eu marco 2 pontos, e ele vai criar um corte aqui no navegador de projetos em corte, através de símbolos de corte. Eu marco aqui e ele criou o Section 0. No entanto, vou deletar aqui, eu posso, na hora de criar o corte, antes de marcar o primeiro ponto, eu posso vir aqui em símbolo de corte e selecionar lá, vista em detalhe. E reparem que aqui há uma diferença entre criar uma vista em detalhe e propriamente aqui no menu vista criar chamada de detalhe, embora o símbolo seja o mesmo. Na verdade é o mesmo elemento. A diferença é que se eu escolher aqui vista em detalhe, eu vou criar como se fosse um corte, tá? Só que ele não é criado aqui no menu de cortes. Ele é criado aqui em vistas de detalhe. Então, na verdade, é como se eu tivesse feito um corte e nesse corte fizesse um detalhe. Isso se sobrepõe àquele caso que eu mencionei, que a gente desenhou o corte e depois mexeu nos recortes até que o elemento aqui, identificador, desapareceu. Isso, em termos de projeto, de organização, tem uma diferença também fundamental. Quando eu marco lá em vista chamada de detalhe, eu estou fazendo um detalhe em planta. Esse detalhe é criado aqui como um zoom da área que eu criei. Quando eu crio através do menu de corte, ele cria um corte, uma vista de detalhe em corte. Beleza? Acho que ficou bem claro, Mas o que eu queria mais destacar aqui é essa diferença, Que quando eu crio um corte, se eu escolher propriamente símbolo de corte, ele vai criar uma vista aqui em cortes. Se eu mudar aqui para detalhe, ele vai fazer uma simbologia, e repare que aqui ela é diferente propositadamente, em relação a um corte, e aqui ele cria uma vista em vista de detalhe, e essa vista é um corte, mas um corte parcial, geralmente de uma edificação. Ok? Então, vou tratar dessa forma: corte como um corte total, longitudinal, transversal, em transição, e aqui um corte parcial, em detalhamento, criando uma vista de detalhe específica. Um outro detalhe que eu queria destacar é que quando eu inserir essa vista lá numa folha, ele automaticamente colocou um número de detalhes. Ele vai colocando em ordem. Quando eu insiro a primeira é 1, a segunda é 2 e assim por diante. Mas eu posso alterar esse número, tá? Se eu quiser, desde que esse número seja único. Reparem que aqui já estão usados os números 1, 2 e 3. Mas eu poderia colocar 4 aqui. E lá, obviamente, na minha folha, na folha onde estão os cortes, o número desse detalhe mudou para 4. E aí, nesse caso, não está sendo usado o número 2. Se eu inserisse um outro detalhe aqui, por exemplo, posso inserir esse detalhe 0 aqui, nessa folha. E olha lá, ele assumiu automaticamente o número 2. Tá ok? Então, eu posso alterar esses números. Eu não posso trocar diretamente. Por exemplo, eu queria que esse fosse 4 e esse fosse 2. Aí eu faço meio um escravo de Jó aqui, Renomeio esse para 5, depois esse para 4, depois eu volto esse para 2. Ok? Então, são algumas jogadas aí que eu posso fazer para organizar, talvez, melhor a minha planta. Bem, vou dar um Ctrl Z aqui para retornar a numeração, não bagunçar meu desenho. E agora vamos ver um pouquinho mais a fundo esse identificador de corte. Cliquei aqui nesse elemento, ele está como símbolo de corte. Esse aqui está como vista em detalhe. Tá? E eu vou criar um outro
aqui, um corte mesmo. Só que eu vou colocar o nome dele de símbolo de corte 2. É um que eu já tinha aqui. Ok, então tem símbolo de corte 2 e vista em detalhe. Vou começar pelo símbolo de corte, tá? Eu vou aqui em editar tipo. Então, como eu já mencionei, identificador de chamada de detalhe, né? É como a chamada de detalhe irá aparecer lá nesta vista criada quando eu inseri o símbolo de corte, e o identificador de corte propriamente dito. Esse identificador de corte, ele tem um nome, né, que é uma família criada aqui dentro. A exemplo, né, a semelhança do que a gente tinha lá nas famílias de elevação. Para caracterizar os desenhos que são utilizados, a forma como ele é apresentado, eu tenho extremidade da linha de corte, tá? Aqui eu acredito que existe um programa de tradução do Revit. Esse aqui seria a extremidade inicial, é o primeiro ponto que eu clico, tá? Para criar o corte. E a extremidade final, ok? É o segundo ponto. Então, aqui repara, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, tá? Como símbolo de corte, repara que quando eu clico aqui, existe um nome desse tipo, que é exatamente indicação de corte com círculo preenchido. Esta família criada, né, ela é formada por duas representações diferentes. Reparem que quando eu crio um símbolo de corte, né, eu até vou criar aqui rapidamente, depois de fazer o símbolo de corte. Reparem que ele está com uma representação diferente à esquerda do que à direita, exatamente por conta dessa característica aqui no identificador de corte. Eu cliquei aqui, botei uma identificação diferente no início do que no fim. Se eu mudar aqui, eles vão ficar iguais. Bem, e esse símbolo aqui, por sua vez, esse é uma família carregável. Reparem que a família, né, é uma família de sistema. O que é uma família de sistema? Sempre lembrando, eu tenho família de sistemas, são aquelas que são definidas ou no template ou no meu projeto. Tem as famílias de componente padrão, que são aquelas carregadas a partir de um arquivo RFA. E tenho famílias modeladas no local, que a gente já viu lá no assunto componentes. Como carregar essas famílias se o botão carregar aqui está desabilitado, né? Reparem que eu não tenho essa opção aqui. E se eu for lá também em gerenciar configurações adicionais, identificador de corte, também não tem a opção carregar, né? Então, essas famílias que fazem parte do símbolo de corte, no quesito identificador de corte, aí eu tenho lá tipo de família, e aqui assim eu carrego as famílias. Eu só consigo carregar praticamente, né? Tenho sempre mais de uma maneira de fazer a mesma coisa, mas eu carrego através do menu inserir. Ok? Aí eu venho carregar família, tá? No meu caso aqui, eu venho em Brasil, anotações, e aqui eu tenho extremidade inferior de corte, né? Eu posso clicar no primeiro, segurar a tecla Shift no teclado e clicar nesse, carregar os 4 de uma vez, e eu tenho ainda aqui, ó, extremidade superior de corte. Posso até carregar tudo de uma vez se eu quiser. Agora eu seguro o Ctrl, porque tem um intervalo na seleção, né? E vou selecionando esses outros elementos aqui. Clique em abrir. No meu caso, esses elementos estavam no Revit 14. O Revit está importando, né, e transformando para a versão 2016. Mas o fato é que agora eu clico lá no elemento, vou lá em editar tipo, mudo o identificador de corte, tá? E reparem agora um detalhe importante, tá? Eu estou em símbolo de corte, certo? E meu identificador de corte chama-se indicação de corte com círculo preenchido. Se eu mudar para indicação de corte 2, reparem que ele está com o mesmo nome. Isso significa que se eu alterar um, eu vou alterar o outro. Como eu faço para isso não acontecer? Eu tenho que ter identificador de cortes distintos em um e outro. Então o que eu vou fazer?
vou no símbolo de identificador de corte, seleciono o identificador de corte e renomeio ele. Falo indicação de corte, vamos colocar aqui 1. Ok? Clique em OK. E agora meu símbolo de corte tem indicação de corte 1. Vou no símbolo de corte 2. Clico aqui. Ele está renomeado, né? Eu vou duplicar. Vou chamar identificação de corte 2. Ok. Ok. Então repare, meu símbolo de corte 2 tem indicação de corte 2. E o símbolo de corte tem indicação de corte 1. Agora sim, eu posso alterar esses elementos separadamente, ok? Alterando o identificador de corte. Então eu vou qualificar aqui, ó, identificação de corte 1. E agora eu vindo aqui em extremidade inicial, por exemplo, corte 1 é o corte normal. Então eu mantenho aqui indicação de corte preenchida, indicação de corte preenchida. Faço o mesmo para cá. Então, indicação de corte 1 é dessa forma. Ok, aplicar. Ok, nada alterou, né? Agora eu vou vir aqui, posso selecionar esse aqui, que é o símbolo de corte 2, editar tipo, e venho aqui, identificação de corte 2, e agora eu vou mudar, né? As famílias que eu carreguei agora, elas estão todas disponíveis aqui, nessa extremidade da linha de corte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, inferior de corte preenchido. Tá? Apenas um exemplo aqui. Extremidade inferior de corte preenchido dos dois lados. Clique em OK. Aplicar. OK. Olha lá como mudou. E a mesma coisa eu posso fazer aqui para a chamada de detalhe. Só que agora, chamada de detalhe, eu tenho aqui identificador de corte, é outro nome. Tá? Ele não é nem símbolo de corte 1, nem símbolo de corte 2. É indicação de detalhe. E aqui eu mais uma vez escolho. Reparem que o tipo identificação de detalhe, ele também pertence à família de sistema identificador de corte. Por causa daquela similaridade, daquilo que eu falei, né? Eu crio no comando de corte, tanto um corte quanto um detalhe, que será um corte, mas será colocado de forma detalhada em vista de detalhes. Ok? Espero que tenha ficado claro isso. Eu havia planejado para já abordar a criação dessas famílias nesta aula, com a sua simbologia e as suas legendas, né? Aliás, reparem que essa simbologia já não tem legendas, já não tem parâmetros que indiquem, por exemplo, o número do detalhe e qual folha ele ocupa. E a gente vai ver nessa aula específica como criar esses parâmetros. E como essa aula, a semelhança do que foi a aula sobre elevações, é uma aula um pouco mais complexa, eu resolvi deixar para uma quarta parte, que será a próxima sobre o assunto cortes. Ok? Até lá então, um grande abraço e bons estudos.